Olá, boa noite. Boa noite. Vou esperar mais um minutinho para a gente começar. Olá. Bom, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Júlia Duarte, sou instrutora de Mindfulness, trabalho com Mindfulness e psicologia positiva. E hoje estou fazendo essa live para a gente poder conversar sobre detox digital e sobre o uso mais consciente do celular, das redes sociais. Antes de tudo, para a gente poder chegar devagarzinho, eu quero convidar vocês para fazermos uma prática breve de mindfulness de 3 minutinhos, uma aterrissagem para a gente talvez acalmando do dia de hoje. Vou guiar vocês, mesmo que você nunca tenha praticado, é uma prática bem simples de 3 minutinhos. Então vamos lá. Pode se assentar numa posição confortável. E convido você então a fechar gentilmente os seus olhos, colocando uma mão sobre o peito, uma mão sobre o abdômen. Então, sentindo esse contato com o seu corpo, desconectando um pouco das atividades de hoje, das atividades de amanhã. Apenas sentindo o seu corpo presente, aqui e agora. Inspira, expira. Vamos então, deixando a mão no local mais confortável, fazer alguns movimentos suaves com o corpo, fazer um giro nos ombros para frente, um giro nos ombros para trás. Vá sentindo os seus ombros, aliviando qualquer tensão que você tenha acumulado. Gira os ombros e parando no meio. Vamos agora colocar a cabeça, o queixo no peito e fazer um giro completo no pescoço para o lado direito. Procure sentir cada pedacinho do seu pescoço. Mais uma vez, até completar 3 vezes. E para no meio. E agora mais 3 giros para o lado esquerdo. Com consciência em cada movimento. Então, parando no meio. E sempre antes de começar a prática, eu sugiro que você faça alguns alongamentos, para que o seu corpo comece mais revigorado. E assim, de olhos fechados, vá sentindo o contato dos seus pés com o chão. Vá sentindo o contato do seu quadril com a cadeira. Sentindo a sua coluna, desde a base até o topo da coluna. Sentindo todo o seu corpo aqui presente. Sentindo o ar entrar. Sentindo o ar sair. Apenas se permitindo observar a sua própria respiração. Então, gentilmente, vamos voltando às sensações do corpo, percebendo o movimento à sua volta, os sons à sua volta.
e abrindo seus olhos. Bom, com essa breve prática de aterrissagem de Mindfulness, nós vamos efetivamente começar a nossa live de hoje. Bom, primeiro, qual a relevância desse tema e qual a relação dele com Mindfulness? Por que eu resolvi falar sobre detox digital, sobre o uso mais consciente do celular? Primeiro, eu sinto que isso tem sido uma demanda muito grande, não só minha, como das pessoas que eu convivo, até dos meus alunos. Muitas pessoas que chegam para mim nos cursos de Mindfulness, falando que estão muito ansiosas, estão muito estressadas, e elas conseguem perceber essa relação direta entre esse estresse, essa ansiedade com o uso exagerado do celular, das redes sociais. Então, isso é algo que eu venho percebendo. E bom, o que isso tem a ver com Mindfulness, Júlia? Por que você está trazendo esse tema aqui? Primeiro, o que é Mindfulness? Mindfulness é a consciência que surge quando intencionalmente a gente coloca a atenção no momento presente. Então, agora no início a gente fez essa prática breve de aterrissagem, que é uma prática de Mindfulness, mas o Mindfulness ele não é só essas práticas de Mindfulness. Essas práticas de Mindfulness a gente faz elas para poder ficar Mindfulness, para poder ficar nesse modo Mindfulness, nesse modo presente, nesse modo consciente. Então, Mindfulness é principalmente sobre a gente estar mais presente, mais consciente, e não tem como a gente estar realmente presente, verdadeiramente presente numa atividade, quando a gente está fazendo essa atividade enquanto a gente mexe no celular. Isso é um fato. Então, eu tô acompanhando aqui que eu fiz um roteirinho para nossa live de hoje, aí tô só para eu poder ver os pontos principais e não me perder. E qual que vai ser o nosso roteiro? Primeiro, eu vou chamar a atenção para algumas reflexões sobre esse tema, do uso excessivo das redes sociais, porque muitas vezes, talvez se vocês estão aqui, é porque vocês perceberam que de alguma forma, talvez vocês não estejam fazendo um uso tão saudável quanto vocês gostariam, ou talvez porque vocês estejam perdendo muito mais tempo do que gostariam no celular. Isso pode estar talvez impactando na sua produtividade, influenciando no aumento da ansiedade, no aumento do estresse. Então, primeiro eu vou chamar a atenção, trazer alguns dados, algumas reflexões sobre isso. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, eu vou falar dos meus insights com detox digital. Recentemente eu fiz um detox digital de 10 dias, não foi a primeira vez que eu fiz isso, já tive a oportunidade de fazer isso várias vezes, é algo assim que eu amo, acho que é muito importante, eu faço com alguma regularidade para poder justamente dar uma resetada na minha mente e voltar com um uso mais consciente. Então vou falar as reflexões que eu tive quando eu fiz esse detox. E no final vou dar dicas para como a gente usar o celular de uma forma mais consciente. Isso aqui não é uma aula de como usar o celular de forma alguma, eu também estou aprendendo. Eu vou falar coisas que funcionam para mim, coisas que eu percebo que me ajudam a ter um uso mais consciente, e vou compartilhar com vocês. E aí vocês veem o que faz sentido. E bom, é isso. Bora começar? Bom, a gente vive num mundo hiperconectado, Isso é um fato. Isso não tem como a gente discutir. Recentemente eu estava vendo um meme do Starbucks muito engraçado. Era uma pessoa no Starbucks e ela estava lá tomando um café e simplesmente tomando um café. E aí o meme era tipo assim, não lembro exatamente como era, mas era algo do tipo: nossa, um alien, essa pessoa está sentada na mesa apenas tomando café, não tá mexendo no celular, não tá mexendo no computador, não tá lendo um livro, tá simplesmente tomando um café. E assim, muitas vezes a gente percebe que está acontecendo uma inversão de valores, porque as pessoas estão tão hiperconectadas o tempo inteiro que o estranho não é você comer enquanto você mexe no celular, não é você ficar no Starbucks tomando um café e simplesmente tomando um café. O estranho é você ficar apenas fazendo uma coisa só, Então, realmente é uma inversão de valores. E com essa inversão, muitas vezes a gente acaba normalizando o que é comum.
é a famosa normose, né? O que é a normose? Quando a gente normaliza o que é comum. Então, o que é comum? Infelizmente, é comum a gente entrar... isso a gente vê até em filme, né? Eu tava vendo um filme outro dia, aquele filme Soul, inclusive adorei, tem tudo a ver com Mindfulness. Nesse filme Soul tá mostrando um metrô e as pessoas no metrô todas olhando pro celular. A pessoa ali em pé, mal se equilibrando, mas tá olhando pro celular. Então isso hoje em dia é normal, né? É normal você tá comendo enquanto você mexe no celular. É normal que você esteja com uma pessoa e ao invés de estar dando toda a sua atenção para a pessoa, você tá ali respondendo outra pessoa no WhatsApp. Então é normal que chegue um prato maravilhoso de comida, antes de você comer, antes de você saborear, você já tá lá tirando foto para poder postar no Instagram. Então isso tem sido comum, né? Tem sido comum. Mas não é normal, é interessante que a gente possa, sim, é claro que cada um vai saber aqui o que quer fazer, né? A gente é livre, cada um é livre para poder fazer suas próprias escolhas, o que acha saudável e o que não acha. Mas o meu convite é para que a gente possa refletir, será que isso que a gente está fazendo é normal só porque é comum? A minha percepção é que não, né? E bom, eu tava vendo para poder fazer essa live algumas pesquisas sobre o uso de celular e eu achei uma pesquisa de 2019, do final de 2019, não achei uma pesquisa de 2020. E olha que interessante, né? Porque em 2020, a gente de quarentena, né? A maior parte do ano, a gente ficou mais hiperconectado ainda. Em 2019, não tinha começado nada de quarentena ainda. A pesquisa constatou que os brasileiros ficam em média 9 horas e 29 minutos por dia conectados na internet. 9 horas e 29 minutos. E muito interessante perceber que os brasileiros estão no topo da lista dos países mais conectados. Tanto que o Brasil é um dos lugares que mais usa Instagram, tipo no mundo, assim, o Instagram é onde ele tem mais aceitação, é no Brasil. Não sei se é o primeiro, mas tá entre os primeiros. E o Brasil também, infelizmente, né, tá também no ranking dos países com mais ansiedade, com mais depressão. Então, tem uma correlação aí. Então, nós estamos hiperconectados, 70% da população brasileira tem acesso à internet. 85% desses brasileiros se conectam principalmente para usar as redes sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. 67% dos adultos têm celular e um dado que me chocou. O número de celulares no território nacional é maior do que o número de habitantes. Tem mais celulares aqui no Brasil do que habitantes. Bizarro, né? Lembrando que esses dados são do final de 2019. Se eu encontrar depois alguns estudos de 2020, eu trago para vocês, que eu imagino que o uso deve estar maior ainda, né? E é um fato, assim, que todo mundo, inclusive eu, me incluo nisso, já pegou o celular para fazer uma coisa, falar, vou responder fulano, então vou só olhar isso aqui. E aí quando percebeu, tava fazendo uma coisa nada a ver, já tinha passado meia hora. Quem já fez isso? Eu já fiz. E bom, então primeiro queria chamar a atenção de vocês para essas questões. E agora vou efetivamente trazer os meus insights sobre o detox. Marcela, minha amiga querida, acabou de entrar aqui. Marcela foi uma das pessoas que me incentivou a fazer esse detox. A gente vem conversando muito sobre isso. Tomar uma água aqui que eu tô que falo. Pera aí, gente. Bom, então, entrando agora nos meus insights com o detox. Primeiro, recentemente, como eu falei, eu fiz um detox, né, de Instagram. E eu já fiz esse detox diversas vezes, assim. Eu já fiquei 1 mês de férias na praia. Hoje em dia eu não posso me dar esse luxo, assim, porque eu trabalho mexendo com rede social. Então, quando, né, agora eu estou trabalhando, mas quando eu não trabalhava, eu não precisava disso pro meu trabalho, eu já consegui ficar 1 mês, assim, sem rede social total mesmo, já tive essa experiência também. Além disso, nos retiros de Mindfulness, a gente sempre faz o detox, né, nos meus retiros de formação,
formação de instrutores, a gente faz esse detox, a gente faz retiro de silêncio, então a gente não usa celular também. E fora isso, eu também faço retiros toda semana, independente de estar de férias ou não, toda semana eu tiro pelo menos 1 ou 2 dias da semana sem mexer nas redes sociais, sem mexer no Instagram. E bom, Gente, fiz um roteirinho aqui pra gente, meu computador simplesmente deu pau. Desligou aqui, resolveu fazer uma atualização da cabeça dele. Então eu vou aqui fazer com o que tá na minha cabeça mesmo. Vamos lá, espero que eu não esqueça nada. Quais foram então as minhas reflexões com esse detox? Primeiro, é muito curioso a gente pensar o tanto que é anormal a gente fazer esse detox, né? Que as pessoas estão muito conectadas. Teve uma vez que meu celular acabou a bateria, isso vive acontecendo comigo. E aí meu celular acabou a bateria, e aí eu fui fazer uma coisa, fui fazer outra coisa. Na época eu ainda morava com a minha família. E aí quando eu cheguei em casa, eu tinha ficado um tempo assim sem celular, cheguei mais tarde. Na hora que eu cheguei, tava todo mundo desesperado, achando que tinha realmente acontecido alguma coisa comigo, simplesmente porque eu fiquei um tempo sem celular. Então a gente tá tão desconectado da gente, a gente tá tão assim o tempo inteiro refém mesmo disso, que um tempinho que a gente fica sem mexer no celular, muitas vezes as pessoas acham que tá acontecendo alguma coisa com a gente. Na verdade, isso também é algo para a gente poder refletir muito, né? Dessa inversão de valores novamente. E bom, o que eu percebi nesses dias que eu fiquei de detox? Primeiro, fiquei 10 dias, né, dessa última vez. Os primeiros dias foram os mais desafiadores. A gente fica ali no primeiro dia, no segundo dia, a gente fica como se tivesse com um sentimento de que tá faltando alguma coisa. Porque a gente tá tão acostumado a ficar, né, mexendo no celular, vendo o que tá acontecendo, que nos primeiros dias isso causa um impacto, uma estranheza. Então esse foi uma das reflexões que eu tive nesse início. Mas depois que passa essa estranheza, a reflexão que eu mais tive foi de uma sensação de liberdade. É muito fácil a gente ficar refém do Instagram. E aí eu tive a oportunidade de fazer assim algumas coisas, né? Sem estar no celular e às vezes sem até levar o celular e observar as pessoas. E isso tudo me impressionou muito, assim, quando você tá num ambiente que você não está mexendo no celular, você tá apenas observando as pessoas, é surreal, assim, parece loucura. Eu fui num parque e aí nesse parque sem celular, a gente fica muito mais perceptivo, porque o ócio, ele nos permite observar mais o ambiente à nossa volta, ele nos permite observar com mais cuidado assim, o que está na nossa volta. E eu começava a perceber que as pessoas estavam ali no local, mas que elas estavam mexendo no celular. Então, às vezes, até tá numa paisagem, numa natureza, num lugar super lindo, mas olhando para o celular e não para o local. Isso foi uma coisa que me chocou bastante. Percebendo também as pessoas andando na rua, olhando para baixo. No carro, às vezes você olha pro sinal, na hora que você vê as pessoas estão mexendo no celular. E assim, como eu tava sem celular, eu tava muito atenta a tudo isso. E aí a reflexão que eu ficava fazendo pra mim mesma era justamente assim, caramba, mas se eu não tivesse fazendo esse detox, será que eu também estaria fazendo isso? Porque muitas vezes a gente também tá fazendo isso, só que como a gente não tem tempo para poder refletir sobre isso, a gente nem percebe, porque a gente também está conectado o tempo inteiro. Então essa foi uma reflexão também que eu fiz. Outra reflexão que eu fiz foi do tanto que as relações ficam mais profundas quando a gente se permite saber das coisas sem ser pelas redes sociais. Vou ser mais clara. No Réveillon, por exemplo, eu tava sem rede social, e aí para as pessoas que eu fazia questão ali, né, para as pessoas mais próximas, eu liguei para poder dar Feliz Ano Novo, né, Feliz Natal.
E, assim, isso é tão mais profundo do que você simplesmente encaminhar uma mensagem, simplesmente mandar uma mensagem ali, né? Talvez uma mensagem meio clichê, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Então, quando a gente... Tô aqui tentando reiniciar meu computador, não vou conseguir. Falei que ele desligou com o meu roteirinho, vamos continuar aqui de cabeça. E a gente percebe que as relações elas vão ficando muito mais profundas. Por quê? O que a gente posta na rede social não é o que realmente está acontecendo na nossa vida, né? E é claro que a gente tem essa noção, mas muitas vezes a gente esquece. É muito fácil a gente esquecer. E a gente tem que tomar muito cuidado para poder não esquecer. Muitas vezes você vê lá a sua amiga, né, postando umas fotos dela lá, bonita, com filtro, feliz e tal. E aí, naquela correria do dia a dia, você fala assim, vou dar uma olhada aqui no Instagram para poder ver como é que os meus amigos estão e tal. E aí você vê suas amigas postando uma foto lá, você acha que tá tudo bem. E assim, você não faz ideia do que tá acontecendo com essas pessoas. Então isso muitas vezes afasta muito a gente das pessoas que a gente ama. Então a gente cria essa justificativa pra gente, né? Ah, não. Por exemplo, uma das minhas melhores amigas, ela mora na Argentina. E mesmo ela morando na Argentina, a gente é muito próxima. A gente conversa muito por Skype. A gente é muito próxima porque a gente faz questão de manter esse contato por vídeo. Mas não é porque eu vejo o Instagram dela. Isso cria uma ilusão de que a gente sabe da vida da pessoa, que a gente sabe o que está acontecendo. E na verdade a gente não sabe de nada. Então, quando a gente fica desconectado, ainda que você tenha contato com menos pessoas, o que eu percebo é que as pessoas que eu tenho contato nesses tempos de desconexão são contatos mais profundos, sabe? Porque esses contatos aqui de rede social são contatos muito rasos. A gente acha que sabe da vida das pessoas, a gente acha que curtiu uma foto, e isso quer dizer que a gente tá dando atenção para essa pessoa, mas quando a gente realmente se importa, a gente pode fazer sempre mais do que isso, né? Agora a gente não tá podendo tanto encontrar, mas fazer uma ligação, uma coisa mais pessoal para poder realmente mostrar que a gente se importa. Então eu percebi uma profundidade nas minhas relações pessoais. Outra coisa que eu percebi é que indiretamente as pessoas à nossa volta também param de usar o celular. Isso é muito instintivo, né? Se uma pessoa está do seu lado e boceja, muitas vezes você boceja também. Se a pessoa que está do seu lado pega no celular, muitas vezes você pega também. E nesses tempos que eu tava sem celular, eu percebi que as pessoas que estavam comigo também pegavam menos no celular. E nada melhor do que o exemplo, né? Meu companheiro, que várias vezes eu falo com ele assim, ai, você tá mexendo muito no celular, mas quando eu percebo, eu também tô mexendo. Então, assim, se a gente quer qualquer mudança, assim, nas nossas relações, essa mudança tem que vir da gente. Quando a gente para de mexer tanto no celular como antes, a gente percebe que as pessoas à nossa volta também fazem isso. E a gente vai descobrindo uma série de coisas que a gente pode fazer. Quanto mais tempo offline, mais a gente pode descobrir coisas novas pra gente fazer nesse tempo offline. E o que você vai fazer nesse tempo offline, né? É você realmente que tem que ver ali quais são as suas prioridades. Muitas vezes a gente fala, tô na correria, não tenho tempo pra isso, eu não tenho tempo pra aquilo. Mas quanto tempo de celular você usou na última semana? Quanto tempo de celular você usou hoje? E a gente acha que é inofensivo. Ai, não, mas o que tem? Eu só peguei no celular 10 minutinhos. Mas vários 10 minutinhos que a gente pegou no celular ao longo do dia, isso no final dá 2 horas, dá 3 horas. Mesmo trabalhando com o celular, hoje eu tenho um limite, exceto hoje que eu tô fazendo essa live aqui, então só para fazer a live eu já vou gastar 1 hora, mas fora isso eu tenho um limite de usar o Instagram 1 hora por dia. Inclusive acabou de travar aqui porque deu 1 hora. Olha como é que eu tô bonitinha. Começou 7h30, aí tem meia hora que eu tô fazendo essa live, aí apareceu que travou e apareceu uma mensagem no Instagram. Você atingiu seu limite de 1 hora. Mas aí hoje, como eu tô fazendo essa live, né, não vai entrar nesse meu limite. Mas tem como a gente colocar esse limite realmente. Então,
mesmo trabalhando com o Instagram, tem como a gente colocar esse limite. Eu tava percebendo que eu ficava muito frustrada quando eu chegava no final do dia e eu via lá que eu tinha usado o celular mais do que o meu limite, tinha usado o celular talvez 2 horas, já cheguei a um dia usar o celular 3 horas, tipo assim, no Instagram. E assim, cada um, até uma pessoa mandou na caixinha, Júlia, você acha que tem um tempo saudável? Sim, cada um vai delimitar seu tempo. Pra mim, 1 hora é mais do que suficiente, sabe? Se eu entrar com foco no que eu quero fazer, eu não consigo ver mais necessidade do que 1 hora, sabe? Mas cada um vai ver seu tempo. Se você tá com um dia muito tranquilo, né? Você quer ficar lá um tempão, ok. Talvez um dia você vai ficar vendo uma live e tal, uma coisa assim que realmente você não vai estar só mexendo no celular, né? Você vai estar ali assistindo tipo uma aula, né? Talvez um assunto que te interessa. Então, cada um que tem que ver aí o seu limite, né? Mas o que eu pude perceber foi que nesses dias que eu tava desconectada, gente, dava tempo pra fazer tudo. Tipo, nossa, chegava no final do dia, eu falava, caramba, eu fiz tanta coisa hoje. Porque não é só o tempo que você fica no celular, mas é o tempo que você perde e como aquilo impacta depois que você usa. Então, você usou o Instagram ali 10 minutos. Beleza, foi só 10 minutos. Mas, depois daquilo, aquilo gerou uma energia passiva. Então, você viu uma coisa que você gostou ou que você não gostou, aquilo te chateou ou você ficou pensando naquilo, aquilo fica ali no seu cérebro. Então, a próxima atividade que você vai fazer, a sua atividade vai ser impactada por aquela olhadinha do Instagram dos 10 minutos. Então, você lembrou de uma pessoa que você não via há um tempo, você ficou com saudade, você ficou com raiva, nananana, isso vai impactar na sua próxima atividade. Então, assim, nesses dias de detox, dava tempo de fazer tudo. As minhas aulas de inglês que eu comprei há 1 ano que eu tava lá, as pobrezinhas, deixadas de lado, eu conseguia assistir as aulas todos os dias, assim. Então, foi muito bacana perceber o tanto de tempo que sobrou por não estar conectada. Isso é bem interessante. Outra reflexão muito interessante também que eu tive, vou deixar aqui meu computador de lado, já que no meu roteiro não vai voltar mesmo. Só um minutinho. Outra reflexão que eu tive foi de como a gente muitas vezes fica refém da aprovação dos outros. Isso é muito sério, né, gente? O que é a verdadeira autoestima? A verdadeira autoestima é quando a gente mesmo tem a nossa própria valoração interna. Então, a verdadeira autoestima é quando a gente reconhece o tanto que a gente é incrível, sabe? Então, o tanto que a gente reconhece, o tanto que a gente é bonita, o tanto que isso que a gente fez ficou legal. Isso é a verdadeira autoestima, é o valor, é o senso de valor próprio. A verdadeira autoestima, ela vem de dentro, ela não vem de fora. E o que isso tem a ver, né, com as redes sociais? Muitas vezes a gente fica muito refém, se a gente não toma cuidado, tudo, gente, eu vou, na minha conclusão, eu não vou falar que, excluam as redes sociais, não é isso, eu não acho que você não possa mais, nunca mais postar nenhuma foto, mas meu convite aqui é realmente pra gente poder refletir, né, compartilhando as minhas reflexões, depois quero ouvir vocês, tô vendo aqui algumas pessoas perguntando também algumas coisas, no final eu vou abrir pra gente poder conversar, mas em relação à autoestima, né, muitas vezes a gente tá se sentindo linda naquele dia, então aí a gente tá se sentindo bonita, ou então achou uma coisa legal, e aí de repente você posta aquela coisa, e alguém fala que não gostou, ou então você não teve muitos likes. Gente, isso do like é tão sério, está afetando tanto a saúde mental, né, dos adolescentes, inclusive, que o próprio Instagram tirou o número de likes. Agora só a própria pessoa que sabe, né, quantos likes ela teve. E, novamente, eu não acho que nós somos adultos, eu não acho que a solução é não ter rede social, mas isso é muito, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente está baseando a nossa autoestima, né? Então, se você tá o tempo inteiro esperando essa validação dos outros, e é muito fácil a gente se perceber, porque todos nós, né, gente, o ser humano, ele quer aceitação, eu não vou ser hipócrita de falar, eu não tô nem aí se ninguém gostar de mim, eu não tô nem aí, sim.
o ser humano, ele quer essa aceitação, ele quer essa validação. É gostoso a gente perceber que a gente é querido, né? Que as pessoas gostam da gente e tal, isso é gostoso, mas é uma linha muito tênue. Quando a gente usa a rede social, a gente realmente tem que fazer isso com muita sabedoria, porque senão a gente entra nessa linha muito tênue de basear o nosso senso de valor nos outros e ficar o tempo inteiro refém, né, da aprovação das pessoas. Eu tô lendo um livro agora que é muito bacana, que chama A Coragem de Não Agradar. Esse livro assim, é incrível e eu fiz muitas relações desse livro também com essa validação que a gente busca muitas vezes na rede social. Porque, assim, se a gente tá agradando todo mundo, o fato é que a pessoa que não está sendo agradada é a gente mesmo. Nem Jesus agrada todo mundo, né? E muitas vezes a gente fica nessa, não, eu quero agradar todo mundo. Só que assim, isso é muito perigoso, porque imagina, eventualmente eu vou falar uma coisa aqui e você não vai gostar, você vai falar, nossa, ai que chata essa Júlia. Quando a gente não gosta de uma pessoa, quando a gente gosta de uma pessoa, a gente fica ali procurando coisas boas nessa pessoa, né? Minhas amigas, assim, as pessoas que eu amo, tudo que elas fazem eu já amo. E quando a gente, né, porque eu já gosto delas e eu vejo, dou mais destaque ainda nos pontos positivos dela. Então quando a gente gosta de uma pessoa, isso é normal. E quando a gente não gosta de uma pessoa, também é normal que a gente fique... quer dizer, assim, não é normal, não é, mas acontece, porque a gente é ser humano, que a gente fica ali procurando os erros dessa pessoa. Então, uma vez, eu até demorei muito para poder conseguir começar a fazer vídeo, começar a fazer live, porque, gente, é uma puta exposição, né? Assim, você tá aqui colocando essa cara pra jogo, né? Falando né, de coisas pessoais também, porque... Não adianta eu seguir, inclusive, já até perdi meu script ali que meu computador reiniciou. Então, assim, quando a gente se dispõe a fazer uma live, a postar esses vídeos aqui, né, que eu compartilho com vocês, isso tudo é muito natural, sabe? Não tem como a gente criar um robô. Né? Então, a gente acaba se expondo bastante. E quando a gente se expõe bastante, a gente tá sujeito a críticas. Eventualmente as pessoas não vão gostar da gente. E assim, é preciso a gente ter essa clareza muito grande de que tá tudo bem todo mundo não gostar da gente. Uma coisa que eu falo muito pra mim mesma, quando eu percebo que eu tô deixando me levar pela validação dos outros, eu sou Júlia. Eu sou Júlia, eu te amo, Júlia. Tipo, eu começo a chamar pra mim mesma. Porque senão a gente vai ficando muito refém, como se o nosso valor estivesse nas mãos de outras pessoas, sabe? Então essa também é uma reflexão que eu acho interessante a gente pensar. Você gostou de uma roupa, você gostou de um lugar, você tem uma opinião sobre determinado fato, ninguém gostou, ninguém concorda com você, as pessoas vão te achar chata por isso. Paciência, sabe, gente? A gente não tem que agradar todo mundo, assim, é claro que a gente não precisa também ficar aquele povo chato, né? Que fica o tempo inteiro querendo ser polêmico, querendo brigar com todo mundo. Assim, quem quiser ser assim, né? Cada um vai ser como quiser. Mas a gente não tem que ficar esperando que tudo que a gente vai fazer vai ter aprovação. Porque não vai. E não tem que ter. Porque imagina se todo mundo pensasse igual a gente. Tipo, que falta de graça que seria a nossa vida. Todo mundo pensa exatamente igual a você. Né? Então isso também é uma reflexão interessante. Outra reflexão ainda sobre o detox digital. Do tanto que nesse final de ano eu tava com um plano, né, de terminar de arrumar a minha casa no método Marie Kondo. Se vocês quiserem, tem no YouTube, inclusive. Tipo, eu queria, assim, chegar no dia 31 e tá com a minha casa toda, assim, toda arrumada. Eu não queria ter absolutamente nada que eu não uso, nada que me lembra do passado, porque a Marie Kondo, ela fala muito sobre isso, que quando a gente tem objetos que a gente não usa na nossa casa, esses objetos, eles podem muitas vezes nos ligar com o passado, porque a gente tá com esse objeto que a gente nem usa mais, porque a gente tá se ligando com o passado, ou então nos ligar com o futuro, trazer ansiedade.
Porque muitas vezes a gente não usa uma coisa, mas a gente tá pensando, mas quem sabe um dia, talvez, eu precisar dessa coisa. Então isso também tá ligando com a ansiedade. Então assim, eu queria, até o final do ano, ter terminado essa limpeza geral na minha casa. Já tinha feito isso ao longo da quarentena, né, nos quartos, tal, no escritório, mas ainda não tinha terminado a cozinha, a área, porque eu nunca encontrava tempo. Aí foi só fazer detox de Instagram que rapidinho eu tive tempo. E assim, eu vou chegar no que isso tem a ver com o detox digital. E assim, eu tava extremamente feliz de estar fazendo aquilo, porque aquilo era o que era importante pra mim naquele dia. Dia 31, eu tava feliz da vida fazendo essa limpeza geral na minha casa. E assim, é muito engraçado porque muitas vezes a gente tá bem fazendo uma coisa, só que aí a gente pega o celular e vê que as pessoas estão fazendo outras coisas. E aí, muitas vezes, a gente começa a se ver com vontade de fazer coisas que a gente nem quer fazer. Já aconteceu isso com vocês? Você tava ali, às vezes, feliz na sua casa, vendo um filme, você não queria fazer nada mais do que aquilo. Só que aí você pega o celular, você vê que alguém tá fazendo uma coisa super diferente, aí você fala, nossa, mas que vontade de fazer isso. Tipo, você começa a criar necessidades que não são suas. Então essa também é uma reflexão bem interessante, assim, do tanto que muitas vezes, se a gente não toma cuidado, a gente se mistura nas vontades dos outros como se elas fossem nossas. Quantas vezes que eu tô lá feliz comendo minha comida saudável, dia de semana, assim, eu realmente procuro durante a semana, claro que sem exagero, sem restrição demais, mas durante a semana eu gosto de ter uma alimentação saudável. E quantas vezes que a gente pega o celular, vê alguém postando uma coisa super deliciosa e fala, que vontade de comer aquilo. Só que aquela vontade não é sua. E isso que eu acho que é o mais interessante da gente refletir. Porque se aquela vontade for sua, ótimo, abre o iFood, pede, faz. Só que é uma linha também muito tênue quando a gente está muito conectado com as redes sociais de perceber o que eu quero e o que eu tô achando que eu quero porque eu vi o outro postando. Então, essa também é uma reflexão interessante. Sempre que a gente perceber assim, viu uma coisa aqui, tô querendo isso, volta pra você, faz uma meditação e realmente se pergunta, sou eu que quero isso? Ou eu tô achando que eu quero isso porque eu vi alguém postando isso e eu começo a achar que isso é necessário pra mim. E as pessoas das mídias, né, do marketing, eles sabem muito bem disso. Então eles ficam inundando a gente de coisas que a gente começa a achar que a gente precisa, quando na verdade a gente não precisa. Então, bom, sobre o detox, vou parar por aqui as reflexões para poder dar tempo da gente concluir. Mas enfim, né? Para quem então quer essas dicas agora que eu vou dar sobre como a gente poder usar o celular de forma mais consciente, vamos lá. Primeiro, como eu disse no início, gente, isso aqui não é um manual de como usar o celular. Não quer dizer que eu sou uma pessoa que sempre usa o celular de forma consciente. Tô aprendendo também, faço uma coisa, tem dia que eu me pego mexendo no celular mais do que eu gostaria, né? Isso faz parte, mas vou falar realmente o que eu faço, o que funciona pra mim, e dentro disso vocês veem o que funciona pra vocês também. Então, primeiro de tudo, minha sugestão é que é interessante você ficar um tempo de detox no início, assim, porque depois desse detox a gente volta muito mais consciente. Quando eu terminei o detox, esqueci de falar sobre isso. Quando eu terminei o detox, eu tinha combinado comigo mesma que eu ia ficar 10 dias sem mexer no Instagram. E acabou que deu o 10º dia que eu ia voltar, e eu não quis voltar, porque, não fiquei com vontade. Aí eu acabei ficando 11 dias, na verdade, eu fiquei um dia a mais. E quando eu voltei, a primeira coisa que eu percebi foi que nada de urgente aconteceu. Gente, muitas vezes a gente fica assim, sem mexer no celular umas 2 horas, aí a gente já fica, nossa, o que será que está acontecendo? E assim, nada de urgente acontece, seja no Instagram, seja no WhatsApp. Se algo for realmente urgente, minha mãe tá aqui, que não me deixa mentir,
Se algo for realmente urgente, as pessoas vão te ligar, sabe? Tipo assim, a gente não tem que ficar disponível 24 horas no WhatsApp, isso é loucura. Se algo realmente for urgente, a pessoa vai te ligar, vai te interfonar, ela vai te achar. Então, então, quando eu voltei, né, eu percebi que não tem essas urgências todas. Então, no início, se você tá querendo fazer esse uso mais consciente, eu te sugiro a ficar alguns dias, né, de detox, para você realmente dar uma desintoxicada e perceber, porque quando a gente tá usando o celular o tempo inteiro, muitas vezes a gente nem percebe que isso tá excessivo, porque a gente tá achando que é normal. Então, quando você fica um dia que seja, pode ser um dia, talvez faça isso no final de semana, sábado e domingo, se sentir vontade, fica uma semana, sente aí você quanto tempo, né? Faz um detox breve, assim, né, do tempo que você sentir vontade, necessidade, e a partir desse detox, voltar com mais consciência. Então, como que a gente pode voltar com mais consciência? Algumas coisas que eu faço. Primeiro, 10 horas da noite, tem como... Eu uso iPhone. Se vocês usarem iPhone, tudo que eu tô falando vai servir pra vocês. Se vocês usarem Android, na maioria das coisas que eu tô falando, o Android também tem. Mas se o Android não tiver, deve ter algum aplicativo que faz. Vocês acabam descobrindo também algum substituto para essas funções que ficam disponíveis no iPhone. Primeira coisa que eu faço, 10 horas da noite eu coloco meu celular no modo repouso. Então, ele fica nesse modo de 10 horas da noite até meio-dia, meu celular fica nesse modo. Então, ele fica nesse modo para todas as redes sociais, todos os aplicativos. De 10 horas da noite até meio-dia, eu só recebo ligação ou mensagem SMS. Então, isso é uma das coisas que eu faço todos os dias. 10 horas da noite... né, já bloqueia automático e só volta depois de meio-dia. É claro que hoje eu faço isso porque muitas vezes eu trabalho até 10 horas da noite, porque eu dou aula à noite. Então de manhã é o tempo que eu tiro na maioria dos dias pra mim. É claro que eventualmente tem exceção, eventualmente eu tenho que dar uma reposição de aula de manhã, né, se eventualmente eu estiver dando alguma aula especial de manhã, aí, né, se eu precisar realmente para trabalho, aí eu me dou essa perdi a palavra. Enfim, se eu precisar, efetivamente eu mexo. Mas fora isso, eu não mexo de 10 horas até meio-dia. Então, isso é uma das coisas que eu faço. Além disso, é outra coisa diferente. Tem como você colocar limite de tempo nos aplicativos. Então, hoje, mesmo trabalhando com o Instagram, eu uso o Instagram 1 hora por dia. Eu coloquei esse limite de tempo de 1 hora. Você configura lá, acho que é no próprio Instagram, você configura. Eu coloquei 1 hora para Instagram, 1h30 para o WhatsApp. E aí, uma vez que você atingiu esse limite de tempo, vai aparecer para você uma mensagem. Você já atingiu esse limite de tempo e aí vai lá e bloqueia o aplicativo. Então, no meu celular, pelo menos acontece assim, bloqueia o aplicativo, Instagram e WhatsApp. E assim, é claro que se você realmente precisar ou quiser, você vai digitar uma senha. E aí, com essa senha, você vai desbloquear e aí você volta a usar. Mas assim, só de ter dado esse limite, você ter que digitar essa senha, você já parou, pensou e falou, opa, será que eu realmente quero usar mais do que o tempo que eu me delimitei? Pra mim, eu quero colocar 1 hora, mas sei lá, cada um, né, vai colocar o tempo que quiser. Então, isso também é uma forma de ajudar nesse controle. Outra coisa, a gente colocar tempo específico para poder mexer no Instagram e mexer no WhatsApp. As mensagens, gente, elas nunca vão parar de chegar, né? Tipo, não vai parar de chegar a mensagem de WhatsApp, não vai parar de chegar a notificação no Instagram, na timeline, nos stories. Isso vai continuar, porque as pessoas estão usando o celular o tempo inteiro. Cada um vai responder as mensagens na hora que puder. Agora, né, com o trabalho remoto, cada um tá fazendo o seu horário de trabalho. Então, às vezes a pessoa, o horário que ela pôde responder a sua mensagem é 10 horas da noite. Mas a gente não tem que se sentir obrigado a responder uma mensagem só porque ela chegou naquela hora. Então, isso é um ponto, assim, muito importante. A gente poder falar qual é o tempo que eu quero responder os meus WhatsApp. Eu gosto de responder no final da tarde.
Então eu coloco ali, depois que acaba o meu detox de meio-dia, eu pego o celular, dou uma olhada assim rapidinha se tem alguma coisa que realmente eu preciso de responder naquela hora, se é uma coisa pontual, assim, uma coisa que não vai me demandar muito tempo. Aí eu olho isso rapidinho, mas aí depois eu já vou para as minhas tarefas mais importantes do dia. E aí lá pelas 5 horas da tarde, 4h30, depois que eu já terminei aquilo que era realmente tudo que eu tinha que fazer naquele dia, aí eu vou lá e falo, não, agora eu vou pegar o WhatsApp. E aí eu pego o WhatsApp de duas maneiras diferentes, porque eu trabalho com o WhatsApp e também uso o WhatsApp para lazer, né? Para o meu pessoal. Então, como que eu faço? No horário que eu estou trabalhando, isso é uma coisa muito interessante, principalmente agora de home office. A gente tem que saber qual que é o horário que a gente está trabalhando e o horário que a gente não tá. Porque assim, não é porque você tá em casa que você tem que ficar trabalhando o dia inteiro, né? Eu, inclusive, uso um aplicativo, um site, na verdade, chama Meu Controle de Ponto. É muito legal, é gratuito. Meu Controle de Ponto. Aí você põe lá, eu sou autônoma, né? Aí eu ponho o número de horas que eu quero trabalhar. Mas você pode usar, mesmo se você tiver que cumprir um número de horas X. Você coloca lá o número de horas que você precisa de usar. E aí, nesse número de horas, você coloca. E aí, sempre que você começar a trabalhar, você faz seu check-in e seu check-out, como se fosse um ponto. E aí, se você precisou de pausar esse tempo de trabalho, você pausa lá também, depois você volta. Porque aí você contabiliza exatamente todo o tempo que você está usando para trabalhar. Então, os meus WhatsApp relacionados ao trabalho, eu respondo computando como tempo de trabalho. E aí, se chega um WhatsApp da minha amiga, eu não vou responder no tempo que eu estou trabalhando. Eu trabalho usando aquele Pomodoro, que a gente faz 25 minutos para 5. Pomodoro é maravilhoso. Também tem um site que chama Tomato Timer, que é pra gente poder ter foco por 25 minutos. Então, durante 25 minutos, você fica com foco só numa coisa, resolve aquela coisa toda que você está precisando, sem distrair com nada. Aí, depois que deu 25 minutos, você tem 5 minutinhos para poder fazer o que você quiser. E aí, nesses 5 minutinhos, você pode dar uma alongada, praticar mindfulness, ou então responder também, né, algum WhatsApp que não seja de trabalho. Então eu respondo nesses momentos também. Isso é uma das coisas que me ajuda a não embananar com o meu trabalho. Porque, gente, se a gente não percebe, no meio do trabalho a gente tá lá respondendo grupo e nananana, e na hora que viu, a produtividade, né, foi por água abaixo. Aí chega a Renata, que é professora de produtividade, ela fala, se você tá trabalhando de 9 horas da manhã até 9 horas da noite, você tá construindo império, escrevendo livro e tal, porque muitas vezes a gente acha que a gente ficou trabalhando, né, 12 horas, mas na verdade a gente ficou um tempão dessas 12 horas nessas pequenas pausas. Mexe no WhatsApp, mexe no Instagram, mexe olha um vídeo no YouTube. Então, assim, é realmente muito importante a gente fazer essa separação da hora que a gente está trabalhando para a hora que a gente está usando como uma forma de lazer. Então, isso também é algo que me ajudou bastante, usar. Para quem trabalha com o Instagram, algumas pessoas mandaram lá na caixinha também, Ju, eu trabalho com o Instagram, como que eu vou não usar o Instagram sendo que eu trabalho com ele? Você tem que, é um uso mais direcionado, mais focado. É difícil, mas é algo que a gente pode fazer. Eu venho fazendo e assim, dá pra fazer, gente. Agora, né, que eu tô usando bem menos, né, nesse uso mais consciente, eu vou e coloco lá meu tempo, né? Agora eu vou entrar aqui no Instagram para poder fazer os meus posts, fazer os meus stories e tal. E aí eu conto esse uso como uso de trabalho. Aí depois do meu dia, se eu tiver, né, terminado tudo que eu tenho para fazer e tal, aí eu falo, não, agora eu quero usar o Instagram para lazer. E aí eu vou usar com esse intuito. A grande sacada, assim, que o problema não é as redes sociais, né? Tudo que acontece, a gente pode usar a nosso favor ou contra nós. Então o problema, gente, eu não tô aqui criticando o Instagram, criticando o WhatsApp, mas é a forma que a gente usa. A questão é a gente tomar as rédeas, sabe? A gente falar, não, agora eu coloquei que eu quero usar Instagram para lazer por tanto tempo.
agora eu já terminei tudo que eu queria fazer no meu dia e agora eu vou pegar aqui meu celular pra ficar fazendo, né, nada, pra ficar olhando aqui pro Instagram. E tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Mas a grande questão é a gente muitas vezes deixar de fazer as coisas que a gente gostaria de fazer porque a gente não assumiu o tempo que a gente gostaria de usar o celular e o celular que ficou coordenando a nossa vida. E assim, é difícil mesmo porque o Instagram, ele gera uma série de anúncios, né, patrocinados, e quanto mais tempo a gente fica aqui, mais tempo eles estão ganhando dinheiro com esses patrocinados. Então o interesse deles é que a gente fique mais e mais tempo mesmo. E assim, isso inclusive gera dopamina. Cada vez que a gente vê uma nova notificação, aquele vermelhinho, isso gera um senso de recompensa. O hábito, né? O hábito ele tem um gatilho e aí a gente faz a ação e aí tem a recompensa. Então, quando a gente mexe no Instagram sem necessidade, por exemplo, outra coisa que eu faço como dica prática, eu desativei todas as notificações, todas, de Instagram e de WhatsApp. Desativei as notificações e aí eu entro na hora que eu quero e não na hora que eles querem que eu entre, entendeu? Porque assim, as notificações elas vão continuar chegando. É a gente que tem que falar, agora, nesse momento, eu vou mexer no Instagram. Nesse momento, eu vou mexer no WhatsApp. Bom, outra dica prática, gente, é você não fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, quando você tá comendo, não mexer no celular. Quando tá dirigindo, não mexer no celular. Parece óbvio, mas muitas vezes, né, a gente faz. Quando tá caminhando, não mexer no celular. Então, assim, tentar fazer realmente uma coisa de cada vez. Tem estudos que comprovam que a nossa produtividade reduz mais de 40% se a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. É claro que assim, se você vai lavar uma louça enquanto você ouve essa live, ótimo, porque dá pra você fazer, porque pra você lavar a louça, você não tem que gastar o seu mental. Né, então dá pra fazer, talvez, ouvir um podcast enquanto lava uma louça, faz uma atividade de casa, ok. Mas assim, trabalhar enquanto você ouve um podcast, gente, o que acontece, a gente acha que a gente tá sendo produtivão, mas o que acontece é que a gente não tá fazendo bem nem uma coisa nem outra. Então a gente não trabalha bem e a gente também não absorve nada direito do que a gente ouviu. Então a gente acaba tendo que trabalhar de novo e ouvir de novo aquele conteúdo. Então outra dica é realmente não fazer as coisas ao mesmo tempo. Outra dica, não postar as coisas assim que elas acontecem. Então, você quer postar uma foto da praia. Sim, gente, é claro que tô falando que faz sentido pra mim, né? O que eu tenho feito e que me ajuda muito. Assim, se eu, né, às vezes tô num lugar, tirei uma foto lá no lugar, achei a foto legal. Guarda a foto pra você. E aí depois você pensa se você quer postar um stories, se você quer talvez postar sua foto no feed, se você quer mandar para alguém no WhatsApp, mas tomar cuidado com essa instantaneidade, porque se a gente tá num lugar e faz uma coisa assim que a coisa acontece, a gente não está vivendo aquela coisa. Sei lá, os meus gatinhos, eles são a coisa mais fofinha do mundo. Eles fazem cada coisinha que dá vontade de tirar foto e fazer videozinho o tempo inteiro, porque é muito fofo. Mas é um fato que se eu pego meu celular para fazer um vídeo e aí eu posto o vídeo, eu já perdi o momento. Então, assim, uma coisa que tem me ajudado muito eu não posto mais as coisas assim que elas acontecem. Então, ainda que eu queira compartilhar algo, primeiro eu guardo aquilo pra mim e aí depois eu reflito, eu realmente quero compartilhar isso com quem? Mas não compartilhar na hora. Isso, assim, já ajuda muito a gente realmente viver o momento com presença, de forma mindfulness. Essa é mais uma sugestão. Outra sugestão muito bacana é da ancoragem. O que é a ancoragem? A gente pode usar o ambiente a nosso favor. Por exemplo, quando eu tô na mesa, eu só almoço, só como. Eu não vou na mesa mexer com o trabalho, por exemplo, porque na mesa é o lugar de comer, é a mesa das minhas refeições. Eu já coloquei uma âncora de que aquela mesa é para isso. Quando eu tô na minha cama, eu durmo, né? Faço as minhas coisas pessoais, né?
Tipo, talvez vejo um livro, né, relações e tal, mas eu não trabalho na minha cama, eu não mexo no celular na minha cama. Então, é muito bacana a gente criar essas âncoras com os lugares. E aí, aonde que eu tô trabalhando essa âncora agora com o celular? Na hora que eu vou mexer no celular para lazer, eu vou lá e sento no sofá, coloco o pé para cima e agora é o meu momento de mexer no celular para lazer. Então, eu coloquei essa âncora. Se eu tô no escritório trabalhando, eu tô no escritório trabalhando. Eu não vou ficar mexendo no celular para lazer. Isso é uma âncora, porque aí o nosso cérebro começa a entender. Não, na cama é isso, quando eu tô na mesa eu faço isso e tal. Então, essas âncoras também ajudam. Bom, gente, essas são algumas dessas dicas práticas que eu queria dar para vocês. Nossa live já tá chegando aqui ao final. Me conta, foram úteis essas dicas? Fizeram sentido para vocês? Talvez eu tenha esquecido de algumas coisas, meu computador descarregou aqui, eu tinha anotado algumas coisas que eu não queria deixar de falar. Se eu tiver esquecido de alguma coisa amanhã, eu posso talvez compartilhar com vocês. Me conta se fez sentido, isso que eu tô falando. A Nath, tô vendo aqui os comentários, Nath falando. Uma coisa que estressa muito quando eu tinha autonomia física era que as famílias queriam falar sempre comigo e tudo era urgente. E na verdade, nada era urgente. As pessoas, elas sempre vão achar que as coisas são urgentes, né? E muitas vezes a pessoa, ela deixou uma coisa para a última hora e ela quer que a gente responda naquele momento. E não é a gente que tem que esperar que o outro respeite o nosso tempo de descanso. É a gente que tem que respeitar o nosso tempo, né? A pessoa vai mandar na hora que ela puder mandar e a gente vai responder na hora que a gente puder responder e tá tudo bem. E se o outro tá ansioso porque a gente não respondeu, é o outro que tem que lidar com essa ansiedade. Não é a gente que tem que, no meio do nosso momento de descanso, responder uma coisa relacionada com o trabalho, né? Então, é algo que a gente tem que fazer internamente. Porque a gente nunca pode mudar o externo, a gente tem que mudar a forma que a gente se relaciona, né, com as redes. Moro em Itupeva, gostaria de saber aonde posso fazer um curso presencial para aprender as técnicas. Itupeva é São Paulo? Depois me manda um direct que eu te passo o contato de amigos meus que moram em São Paulo, tá bom? Atualmente eu tô dando aula só online e ao vivo. E inclusive, gente, dia 26 de janeiro vai ter uma aula aberta, gratuita, online e ao vivo pelo Zoom. Vai ser uma aula aberta de introdução ao Mindfulness. Então aqui eu falei de forma bem breve, né, sobre o que é Mindfulness. Nessa aula eu vou realmente dar um conteúdo bem denso sobre Mindfulness, um conteúdo teórico, vou abrir para dicas também. E no final fazer uma prática completa, guiada de Mindfulness. Então vai ser super bacana essa aula aberta. Vai ser dia 26 de janeiro, 7h30 da noite. Se vocês quiserem participar, lá na bio tem um link para vocês se inscreverem. Quando vocês clicarem nesse link para a aula aberta, vocês vão para o grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp eu vou mandar o link da aula no dia 26 de janeiro, essa aula aberta. Bacana, São Paulo, né? Perto de Jundiaí. Joia. Se você tiver interesse em fazer aula online e ao vivo, eu tenho esse formato de aula online e ao vivo pelo Zoom. Temos alunos aí do Brasil inteiro. E o próximo curso de Mindfulness também, para quem perguntou, vai começar em fevereiro. Vai começar na primeira semana de fevereiro, na segunda semana de fevereiro, dia 9 de fevereiro, terça-feira. São 8 encontros de 7h30 da noite até 9h30 da noite. E é isso. O programa de Mindfulness ele tem 8 semanas. Se você tem essa possibilidade de fazer o programa de Mindfulness em grupo, mas para quem prefere também tem possibilidade de fazer o programa de Mindfulness de forma individual. O programa de Mindfulness é um programa bem profundo de autoconhecimento, que nos ajuda a trabalhar melhor com a ansiedade, com o estresse, estimula o equilíbrio emocional, o foco, a concentração e nos ajuda principalmente a sair desse modo automático, desse modo
desse modo robô, esse modo multitarefas, né? Então ajuda a gente a sair desse modo de ficar fazendo as coisas no piloto automático e realmente que a gente fique presente na nossa própria vida. Bom, gente, é isso. Tô vendo as pessoas comentando que gostaram das dicas. Que bom, fico feliz que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido aí pra vocês. Depois compartilha comigo também as reflexões de vocês. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, tô aberta, viu? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Senão eu já vou encerrando aqui. Bom, então, gratidão por estarmos juntos aqui nessa live. Gratidão pela companhia. Um beijo grande. Se vocês fizerem o detox, depois me contem como foi isso para vocês. E é isso. Um beijo e boa noite.